No começo do anime conhecemos o protagonista, que é um jovem chamado Lux. O Lux é um órfão e é um completo perdedor, mas ele também é um príncipe. E ele odeia a corrupção do antigo império. Então ele decide que sozinho ele vai acabar com o antigo império para reconstruí-lo do zero. Porém, no meio do caminho seu plano acabou dando errado. E um novo império, mas não muito melhor, acabou surgindo. E como tudo deu errado, o Lux decidiu ocultar o seu poder e começou a viver uma vida normal. Quer dizer, normal para quem é um protagonista de anime, porque na verdade ele teve que ser forçado a se matricular em uma academia de magia só para garotas. E em um de seus primeiros encontros, quando chegou na academia, ele acabou sem querer vendo uma aluna do jeitinho que ela veio ao mundo. E tentando amenizar aquela situação constrangedora, ele foi e falou pra garota que ela tava fofa. Isso não deu certo e acabou deixando a garota e todas as outras em volta ainda mais bravas. E depois disso então o Lux acabou algemado só pra pensar no que ele tinha feito. E enquanto ele tá ali, surge de repente uma garota de cabelos azuis bem clarinhos. Ela é muito bonita e o Lux começa então a tentar explicar pra ela o que tinha acontecido, querendo convencer ela que tudo não passava de um mal entendido, mas ela não deu a mínima pra ele. Na verdade, ela apenas se interessou nas espadas dele. E pô, calma lá, eu tô falando isso daqui porque o Lux realmente é um cara que anda com duas espadas, só isso. E uma dessas espadas tinha lâmina negra, e essa especificamente chamou bastante a atenção da garota de cabelos azuis. Porém, antes que eles entrassem em detalhes sobre isso, de repente outra garota entrou ali. E depois disso, as garotas juntas arrastaram o Lux até a sala do diretor da academia. E chegando na sala, a gente vê que não tem diretor nenhum. Na verdade, temos ali uma diretora muito linda. Ela tem belos cabelos rosados e quando ela começa a falar com o Lux, ela reconhece ele como o príncipe do antigo império. O que, bem, acaba surpreendendo umas pessoas que estavam ouvindo. E o Lux então aproveitou para se desculpar com a diretora pelo que tinha acontecido mais cedo. E enquanto eles conversavam, a diretora explicou que aquela academia era para garotas que podiam utilizar as suas habilidades para controlar armas extremamente poderosas. E aí de repente a conversa deles é interrompida quando uma garota loira, aquela que o protagonista tinha logo caído bem em cima, entra ali na sala já metendo um apavoro pra cima do Lux. E a gente descobre nesse momento que o nome dessa garota é Liz. E bom, diferente do Lux, que é o príncipe do antigo império, a Liz é simplesmente a princesa do império atual. Então mesmo sem os acontecimentos de antes, esses dois aqui já estavam destinados a tretar. E é exatamente isso que a Liz quer. Ela propõe que o Lux lute contra ela porque ele tinha visto mais do que devia antes. E ele fica ali todo sem jeito, querendo recusar o desafio, mas ela insiste e ele não tem como recusar. E a diretora, enquanto isso, fica ali, ó, só com o sorrisinho, assistindo tudo, querendo mesmo é que os alunos briguem. E quando eles estão do lado de fora, a batalha começa depois que cada um deles já está montado no seu robô gigante. E a Liz está indo com tudo pra cima do Lux, não parando de atacar ele nem por um segundo. Porém, o protagonista, por outro lado, tá apenas desviando dos ataques dela. Isso deixa a Liz ainda mais irritada e ela começa cada vez mais a tentar dar mais golpes e golpes. Ela até conjura nos céus um feitiço mó poderoso que parece, sei lá, um ciclo de transmutação, e com esse golpe ela consegue pressionar o Lux contra o chão e parece que ela está se preparando para dar o ataque final contra ele. Ela acaba perdendo o controle das suas armas e de repente eles escutam ali um som de uma flauta. E depois disso o duelo é interrompido porque uma criatura que parece uma espécie de dragão preto invadiu a arena. E quando isso acontece, o Lux, que antes não tava nem devolvendo os ataques, de repente tem a sua postura mudada. Ele sabe que agora eles estão diante de um risco real, então mesmo contra a vontade de Liz, ele ajuda ela e ele começa a enfrentar a criatura. E a gente vê que quando ele não leva as coisas na brincadeira, ele resolve tudo bem rápido, porque ele derrota o monstro sem nenhuma dificuldade. E aí mais tarde, quando a Liz está tomando um delicioso banho, ela pensa em como o Lux tinha salvado ela. E ela fica inclusive impressionada ao se lembrar como ele tinha resolvido tudo com tanta facilidade. Mas ela também começa a pensar que o Lux poderia não ser tão ruim quanto ela achava que ele era inicialmente. E aí mais tarde, quando o Lux tá tranquilão no seu quarto tirando a sua soneca da tarde, de repente aparece ali a Liz e quando ele acorda ela tá olhando pra ele. O Lux fica surpreso ao ver a garota ali, mas ela logo diz que tá ali porque afinal de contas ele tinha salvado ela, então ela queria corresponder de alguma forma. E enquanto os dois estão ali conversando, chega um momento que a princesa decide mostrar o capô do seu Fusca pro Lux. Mas calma que eu explico, a garota faz isso porque ela na verdade tem uma tatuagem ali. Pra ser mais preciso, era uma espécie de marca mágica. E quando ela mostra essa marca pro Lux, ela pede pra que ele não fale sobre aquilo com ninguém. E depois de tantas revelações, a Liz então encerra a conversa dizendo que o Lux vai começar como um novo aluno na
escola no dia seguinte, então ele precisa já começar a se preparar para isso. E aí no dia seguinte ele é apresentado para toda a sua turma cheia de garotas. Afinal de contas, lembrei, essa academia de magia era só para garotas antigamente. E aí quando ele é apresentado, ele é orientado a procurar um lugar vago para ele sentar. E o único lugar vago que ele encontra é ao lado de uma garota de chuquinhas muito fofa e bem 10/10, chamada Fifi, que inclusive é amiga de infância do Lux. E logo eles se reencontram ali e ele ainda senta do lado dela. E quem tá olhando toda essa cena com bastante raiva e ciúme é a Alice. E infelizmente pra ela, mas muito felizmente pro Lux, na hora do intervalo, todas as garotas vão babando em cima do protagonista. E a Alice chega no meio de todas as garotas e faz uma proposta bem diferenciada pro Lux. Vamos dizer que ela oferece pra que ele seja uma espécie de agente pessoal dela. Afinal de contas, ele já tinha visto tudo que ela tinha a oferecer mesmo, então ela não via mal nenhum em ter um pouquinho mais de proximidade já com o Lux. Ela se sentiu um pouquinho em casa. E a Fifi, olhando tudo aquilo ali, não gostou nada de ver o seu melhor amigo de infância naquela situação. Enciumada, ela decidiu intervir, mas logo ela foi subornada com um donut. E aí cê sabe, né? Quando tem rosquinha na parada não tem jeito, aí ela esqueceu o macho, focou no que importava e foi comer o donut dela. E bom, enquanto o Lux estava ali sendo disputado por todas, de repente chegou a garota de cabelos azuis, que agora a gente descobre que se chama Crucifer, e ela praticamente rapta o Lux, levando ele embora só pra ela. E aí quando os dois estão do lado de fora da academia sozinhos, ela pergunta pra ele sobre a lâmina negra que ele tinha, pois isso já estava na cabeça dela desde que ela tinha visto ele algemado, pois as histórias diziam que um cavaleiro usando uma lâmina negra como aquela tinha sido responsável por derrubar todo o antigo império. E o Lux fica completamente sem palavras ao ouvir tudo aquilo que a garota estava dizendo, mas apesar do silêncio do Lux, a Crucifer encerra a conversa dizendo que ela vai encontrar mais informações sobre o tal cavaleiro, e ela também sugere que o Lux deveria ir atrás dele. Pois é, achei as palavras dela bem misteriosas, mas depois disso corta e estamos numa cena onde o Lux está de frente pra alguém que parece ser o irmão dele. O cara tá usando um sobretudo negro e tá de frente pro Lux, e a espada negra dele tá na mesa. E na conversa o Lux tá praticamente implorando pra esse cara misterioso pra ele não ser cruel com as pessoas do reino. E logo a gente entende que tudo que tá acontecendo ali na verdade é um sonho do Lux. E ele tá dormindo, a gente vê que ele tá bastante atormentado, com as mãos dele se mexendo sem parar. E aí ele começa a dar algumas apertadas pra tentar entender o que tá acontecendo, se localizar, sabe? Até que ele finalmente entende que a Fifi, a amiga dele de infância bonitinha, tá ali na cama dele. E bom, era ela que ele estava apertando o tempo inteiro enquanto ele sonhava com seu irmão atormentado. Totalmente em choque com aquela situação toda, o Lux pergunta pra Fifi o que ela tá fazendo ali, afinal de contas. E ela responde isso com maior naturalidade, dizendo que eles são colegas de quarto. Eu sei que você deve estar com muita dó do Lux, mas calma que durante a história você vai sentir muito mais ainda, tá? Aí mais tarde naquele dia o Lux vai até a oficina da academia pra ver se sua armadura já foi restaurada depois da batalha. E quando o protagonista chega na oficina, ele se surpreende ao ver que quem está reparando a armadura ali é a Liz. Os dois começam a conversar rapidinho e a Liz então dá uma espada pro Lux. E aí ela diz que ele vai se juntar ao esquadrão noturno da escola junto com ela. E ele obviamente não entende nada do que aquilo quer dizer, mas ele aceita a espada e diz que vai dar o seu melhor na tarefa. E depois disso os dois saem pra passear pela cidade e ficam andando pelo dia todo ali, até que eles vão parar no alto de uma torre onde eles ficam papeando por horas. E o Lux então diz pra Liz que ela é realmente uma pessoa muito talentosa e que ela deve ser muito valiosa para a rainha, porque poucas pessoas eram capazes de reparar armaduras como aquelas. E a Liz, acima de tudo, ainda era uma princesa. Mas a Liz logo diz que ela não era digna de ter aquele posto, porque afinal de contas ela tinha sido capturada pelo antigo império, e enquanto estava como refém ela acabou sendo marcada no seu corpo por eles. E por conta dessa marca e desse acontecimento, então muitas pessoas diziam que a Liz não era digna. E aí mais tarde naquele dia o Lux está sozinho deitado no sofá pensando na conversa que ele tinha tido com a Liz, até que ele acaba caindo no sono. E ele então começa a sonhar com o seu irmão mais velho. E no sonho a gente vê que basicamente o irmão mais velho do Lux mandou vários figurantes pro Isekai. E o Lux ficou ali todo chorandinho porque não conseguiu fazer nada pra impedir o seu irmão mais uma vez. Depois disso o sonho acaba e a gente volta pros tempos atuais, onde a gente vê que um novo monstro invadiu o território da escola. A professora então reúne algumas de suas alunas pra montar uma equipe de resgate e defesa. E o Lux acha aquele incidente todo muito estranho, porque era o segundo monstro aparecendo nos arredores da escola em pouco tempo. E bom, o grupo de defesa é enviado então para confrontar a criatura, e quando eles chegam lá a gente vê que eles vão lutar na verdade com um slime transparente gigante. E esse slime nojento aí na verdade é bem mais chatinho do que parece. E eu digo isso porque do nada um cara chamado Velvet aparece ali tocando uma flauta. E quando ele faz isso, o slime de repente entra em uma espécie de colapso e ele explode. E no local onde ele estava antes aparecem repentinamente diversos monstros. E a situação agora tá bastante tensa pras garotas. A Liz acaba sofrendo um golpe que faz com que ela caia no chão. E nesse momento as suas roupas se rasgam e então a sua
tatuagem fica à mostra. E ao ver aquilo, o Velvet fica empolgado, bem maldoso mesmo. E ele diz que foi ele o responsável por ter marcado a garota anos antes. E ao ouvir aquilo, Alice fica furiosa. Ela dispara um ataque e consegue acertar o Velvet, porém ela ainda está em uma posição nada favorável. Então o Velvet, furioso por ter sido atacado, está pronto para acabar com Alice de uma vez por todas, quando de repente o Lux aparece bem diante dele usando sua armadura para proteger Alice. E o Lux fala pra ela que ele era um príncipe inútil, mas que agora ele está decidido a ajudá-la a ser reconhecida como a nova rainha do Império. E apesar das palavras bonitas, o Velvet aproveitou daquele momento de fala-fala para arrancar o braço da armadura do Lux. Só que dessa vez o Lux usa pela primeira vez a sua espada negra, e com isso ele se transforma no herói negro, aquele herói lendário do antigo Império. Ou melhor dizendo, aquele herói muito poderoso que sozinho tinha acabado com o antigo Império. E depois disso tudo ficou muito fácil pro protagonista. Ele começou a destruir as criaturas uma por uma utilizando magias de fogo. E sem ter grandes dificuldades, ele sozinho conseguiu controlar a situação e ainda depois ganhou uma festa de agradecimento e reconhecimento das amigas. E durante a festa, a diretora de cabelos rosas avisa que ela decidiu fazer uma competição exclusiva de caça ao Lux. Ela então mostra um formulário vermelho a todos os alunos e anuncia que quem conseguir pegar esse formulário do Lux dentro de 1 hora poderá fazer o que quiser com o garoto. E isso por uma semana inteira, tá bom? E aí, naturalmente, assim que a competição é anunciada, o Lux já vai começar a se esconder. E enquanto ele tá tentando fugir de todas as garotas que estão caçando ele, ele acaba novamente encontrando Alice. E dessa vez ela começa a fazer perguntas mais diretas ao Lux sobre o herói negro. Porém, o que o Lux não imaginava é que, na verdade, Alice estava usando aquilo ali como desculpa para tentar distraí-lo para pegar o formulário. Então, do nada, o robô gigante que tá ali, de repente, prende o Lux com as próprias mãos, e o Lux diz que vai entregar o formulário caso Alice liberte ele. E ela acredita nisso, mas quando ela liberta o garoto, ele sai fugindo dali mesmo. E aí, quando ele tá se escondendo no meio do mato, de repente ele acaba sendo capturado pela Fifi. Isso mesmo, aquela amiga dele 10/10 que tinha aparecido antes. Agora ela quer o formulário do Lux de todo jeito pra poder fazer o que quiser com ele. Porém, como o Lux é liso nos migués, ele consegue dar uma desculpa pra Fifi e consegue escapar dela. Depois disso, como ele sabe que falta pouco tempo pra competição acabar, ele tenta se esconder então em uma sala qualquer dentro da academia. Porém, quando ele faz isso, de repente diversas alunas começam a entrar na sala, então ele precisa se esconder. E logo ele percebe que aquela sala onde ele se escondeu é na verdade uma espécie de vestiário. E bom, quando ele percebe isso, ele fica desesperado, mas ele não tem mais outra escolha a não ser ficar em silêncio ali escondido. Porém, ele acaba sendo descoberto pela garota de cabelos azuis, a Crucifer. Só que ela não revela pra nenhuma das outras garotas no vestiário que o Lux está escondido ali. E aí a Crucifer só começa a falar com o Lux depois que todas as garotas já foram embora do vestiário. E ela mostra o relógio pro Lux, indicando que a competição agora já chegou ao fim. Então ela pede pra ver o formulário que todos estavam buscando e o Lux, sem saber de nada, entrega pra ela. Só que quando ele faz isso, ele percebe que a garota na verdade tinha movido o relógio. E eu quero dizer que ela tinha manipulado o horário e na verdade a competição ainda estava nos minutos finais. Sendo assim, ela conseguiu enganar o Lux e pegou o formulário que precisava dele. Pois é, enquanto a escola inteira tava procurando pelo cara, ela apenas encontrou ele por acaso, fez ele de bobão e pegou o formulário que precisava. E aí mais tarde naquele dia, então o Lux tá indo junto com uma garota de cabelos brancos chamada Aire até a sala da diretora, onde ela mostra pra eles um instrumento que parece uma flauta e ela pede pro Lux investigá-lo. E depois de receber essa missão especial, o Lux e a Aire vão saindo da sala da diretora. E aí a garota de cabelos brancos se vira pro Lux e diz pra ele ficar esperto com a Crucifer nos próximos dias. E bom, isso parece um aviso misterioso, mas no dia seguinte a gente consegue entender tudo. E enquanto eles estão no vestiário, o Lux é forçado a se sentar sozinho com a Crucifer. Ela está isolada, se sentando sozinho em uma mesa e ele então se senta ao lado dela. E ela então começa a explicar para o Lux que ela estava ali porque a sua família tinha mandado ela para aquela escola para que ela fosse arrumar um pretendente. E em breve eles estariam enviando um mordomo da família para a escola para verificar se ela tinha conseguido algum ou não. Sendo assim, ela queria que o Lux fosse o seu namoradinho de mentira para que ela conseguisse escapar da família. Então, um pouco mais tarde, eles saem juntos para comprar roupas para o Lux. E depois que ele compra roupa para deixar de se vestir como um mendigo quando eles estão indo embora, eles de repente são surpreendidos por um grupo de homens mascarados que desejam acabar com eles.
Mas então a Crucifer pela primeira vez veste a sua armadura de robô gigante, e quando ela faz isso ela consegue ter uma habilidade especial, e a gente descobre que nesse modo ela é capaz de prever alguns movimentos do seu oponente. E bom, a Crucifer se revela bastante habilidosa, porque ela sozinha consegue controlar a situação muito bem. E aí durante o incidente, o Lux percebe que a Liz e a Fifi estão atrás dele o tempo inteiro, observando tudo. Ele logo se pergunta o que as garotas estão fazendo ali, mas ele nem tem tempo de perguntar, porque de repente um dos caras mascarados tenta sair fugindo dali. Porém ele acaba sendo capturado por uma garota que está vestindo um terno social chamada Alterize. E aí a gente descobre que a Alterize não é ninguém menos do que a mordomo que foi enviada pela família da Crucifer para conhecer o pretendente dela. E aí mais tarde naquele dia, quando todos estão reunidos para um jantar, a Crucifer revela então que o Lux é o namorado dela. Porém a mordomo não aceita muito bem essa informação, e ela diz que a Crucifer na verdade já tem um pretendente separado. E aí quando a mordomo diz isso, de repente um cara de cabelos longos loiros aparece ali. O nome desse cara é Barteride, ele tem mó cara de metido e ele é teoricamente o pretendente da Crucifer. E aí quando a Crucifer diz pra ele que está saindo com o Lux, ele então fica furioso, e ele desafia o pretendente dela para um duelo. Porém a Crucifer propõe pra ele que eles façam então um duelo em dupla, aonde ela lutaria ao lado do Lux, enquanto Barteride por outro lado formaria dupla com a sua mordoma. Depois disso o duelo é agendado, e mais tarde naquele dia a gente vê que o Barteride recebe uma visita muito suspeita nos seus aposentos. Isso porque um homem encapuzado misterioso está ali conversando com Barteride, e ele diz algo muito suspeito relacionado a uma chave que ele tinha encontrado, e essa chave seria para acessar algumas ruínas mágicas, algo do tipo. E quando Barteride ouve sobre isso, ele fica bastante animado, soltando uma risada bem cruel. E se você acha que isso tá estranho, saiba que em paralelo a isso, os 4 grandes nobres estão convocando uma grande reunião para falar sobre o Ragnarok, pois ao que tudo indicava, esse evento poderia levar até a libertação de um monstro poderoso que estava preso em ruínas. E isso linka muito bem com o que estava sendo discutido pelo Barteride com um homem misterioso. E a reunião que os nobres estão fazendo ali é para basicamente eles se prepararem para essa ocorrência, já que o novo império ainda não estava pronto para algo desse tipo. Eles não tinham condições ainda para enfrentar um Ragnarok. E então esse nobre falando, ele de repente pede para que o seu filho fique ali como encarregado, e assim o filho dele ficaria responsável por acompanhar tudo o que estava acontecendo em relação a esse monstro nas ruínas e ao Ragnarok. E logo a gente descobre que o filho desse nobre falando é ninguém menos do que o próprio Barteride. E aí mais tarde naquela noite a diretora reúne os cadetes da sua escola do Esquadrão Noturno para investigarem as ruínas. E vocês lembram que o Lux tinha sido convencido pela Liz a entrar no Esquadrão Noturno, certo? Então ele está ali junto com aquele grupo de alunos também. Nesse momento a diretora revela aos alunos a flauta em formato de chifre, e ela diz a eles que aquela flauta pode ser a chave para acessar as ruínas. Ela entrega a flauta ao Lux e nomeia ele como sendo o capitão da missão. O Lux não tá muito empolgado em ter que trabalhar muito não, mas durante a reunião ele percebe que a Crucifer tá um pouco isolada, de cara fechada. Então quando a reunião acaba, ele vai tentar conversar com a Crucifer para entender o que está acontecendo, porém ela apenas diz pra ele que aquela missão é muito importante pra ela, então ela não quer que nada atrapalhe ela. Depois disso ela vai embora. E no dia seguinte, quando os cadetes estão reunidos para começarem a sua jornada em direção às ruínas, de repente a professora instrutora, que é uma garota de cabelos verdes, coloca o Barteride para fazer parte da equipe de busca. E aí depois disso o grupo de estudantes parte em direção às ruínas. E quando eles chegam lá, eles começam a bolar uma estratégia para entrar nas ruínas da melhor forma. Porém a Crucifer não tá a fim de conversar e ignora toda a formação, indo sozinha em direção às ruínas. E bom, quando ela faz isso, de repente um demônio aparece diante de todo o grupo, e ele então começa a atacar as garotas. E o Lux, como era o responsável pela missão, ele decide se colocar na frente e começa a enfrentar a criatura. Porém esse monstro era muito mais poderoso do que qualquer coisa que eles tinham enfrentado até então. O próprio Barteride tentou disparar ataques lasers contra o monstro, mas não conseguiu nem acertá-lo. E a Crucifer, por outro lado, tentou utilizar a sua magia para tentar prever os movimentos do monstro, porém ela não conseguiu ajudar muito e o monstro ficou ali causando o maior terror entre as alunas. Até que então o Barteride acertou um golpe decente no monstro que fez com que ele se autodestruísse. E isso foi uma notícia boa, porém com a explosão quase que a Crucifer acabou se machucando. Então o Lux, para proteger a garota, se colocou na frente dela. E acontece que os dois acabaram perdendo o controle das suas armaduras e eles caíram. E os dois então caíram sozinhos bem no meio do território onde as ruínas estavam localizadas. Eles começaram a andar juntos por ali, mas a Crucifer estava tão cansada que ela
ela teve que praticamente ser carregada pelo Lux. E depois de andarem um pouco juntos por ali, os dois acabaram chegando até o centro das ruínas. E quando eles chegam até ali, o Lux então pega o chifre que ele estava carregando, porque ele sabia que o chifre deveria ser a chave para algo. Mas então ele descobre de repente que a Crucifer era a própria chave, e que era por isso que ela estava tão tensa com aquela missão desde o início. E ela então revela pro Lux que ela não era uma humana comum, na verdade ela era uma sobrevivente das ruínas. E bem nesse momento um terremoto começa a fazer tudo chacoalhar, e então o Lux e a Crucifer acabam ficando presos juntos ali nas ruínas. De primeira parece que tudo tá perdido, que eles vão ficar ali pra sempre, mas calma, né gente, tem um protagonista aqui nessa história. E por isso Alice chega ali do nada quebrando parede para resgatar o seu príncipe. Que a essa altura do campeonato eu acho que já deu pra entender que quando eu falo assim eu tô me referindo ao Lux, certo? E bom, mas o fato é que graças a Alice eles conseguem escapar dali com vida. E mais tarde naquele dia então o Lux está com a Aerie conversando quando ela pergunta pra ele o que ele tinha descoberto nas ruínas. Porém o Lux mente pra ela dizendo que ele não tinha descoberto nada. E ele faz isso na intenção de conseguir proteger a Crucifer. E inclusive em paralelo a isso tem uma coisa muito interessante rolando com ela. A Crucifer por algum motivo foi encontrar sozinha o Basteride. E o Basteride que deveria lutar em dupla com o mordomo dela, vocês lembram? E o Basteride ao invés disso decidiu absorver a energia vital da mordomo da Liz. A mordomo caiu no chão e então começou a batalha entre a Crucifer e o Basteride. O Basteride estava decidido a ter a Crucifer pra ele, não importava o que ele tivesse que fazer pra isso. Os dois começam a se atacar e durante a batalha o Basteride percebe que a Crucifer consegue utilizar uma magia para prever os seus movimentos. E como ele tá bufado depois de ter sugado a energia vital da mordomo da Crucifer, ele consegue então driblar essa habilidade dela, tornando ela praticamente inútil. Mas isso faz com que ele se interesse ainda mais pela Crucifer. E sem que ela saiba, enquanto eles estão ali lutando, ele tá aos pouquinhos roubando um pouquinho dos poderes dela. Ela não entende isso e ela não sabe porque a cada golpe ela não tá conseguindo atingi-lo. E aí em determinado momento ele atira nela a todo vapor e a derruba no chão. Ele então diz pra ela que ninguém pode salvar ela dele. Só que bem nessa hora o Lux de repente chega. Ele atira a sua espada contra o Basteride, só que o loiro consegue rapidamente evitá-la. E o Basteride então percebe que o Lux era o herói negro e começa a zombar dele. E ele bate no peito e garante que nem mesmo o herói negro naquele momento seria páreo contra ele. E quando os dois começam a lutar, o Lux utiliza uma magia para bufar os seus movimentos e ter mais velocidade e força. Após isso ele parte para atacar o Basteride, porém o loiro consegue ativar uma barreira que o protege dos ataques do Lux. E depois de um tempo penando em batalha, o Lux finalmente entendeu que o Basteride tinha pegado a habilidade da Crucifer e que ele estava conseguindo ler os seus movimentos e por isso ele não estava conseguindo acertá-lo. E ao ouvir aquela informação, a Crucifer também entendeu por que seus ataques não estavam acertando. Mas o problema maior era que o Crucifer estava pegando a habilidade de todo mundo que ele estava lutando contra. E isso acabava incluindo as habilidades do próprio Lux também. Assistindo o combate, a Crucifer se perguntava por que o Lux estava lutando por ela. E de longe dali a gente viu que a Aerie estava assistindo toda a batalha também. E ela então comenta que o Lux nunca voltava atrás na sua palavra porque esse era o jeito ninja dele. E aliás, se você chegou até aqui, ó, vamos deixar todo mundo que chegar no vídeo aleatoriamente bugado. Comenta alguma coisa relacionada a Hokage aqui. E aí a galera que só chegar no vídeo boiando vai entender nada dos comentários porque não é sobre Naruto o vídeo e vai ficar muito bacana isso. Então vai, comenta aí alguma coisa bem aleatória sobre Hokage pra deixar todo mundo bugado. E voltando pra batalha, enquanto isso a gente vê que o Basterides está prestes a tentar desferir o golpe final contra o Lux. Pelo menos era isso que ele acreditava, porque ele pensava que o Lux não conseguiria voltar ao combate. Porém, na verdade, o Lux estava aproveitando toda aquela situação para guardar força. E aí ele soltou um golpe extremamente poderoso de uma vez só. Um golpe que nem mesmo as energias e as barreiras do Basterides foram capazes de deter. E depois disso eles voltam pra academia em segurança e a gente vê que a Crucifer tá muito grata pelo Lux ter salvado ela. E esse protagonista aqui aos pouquinhos tá ganhando, além de poderes, também um Aren, é isso que eu tô vendo. E bom, várias semanas depois tá rolando um boato de uma garota misteriosa que está andando às espreitas pela escola. E essa garota misteriosa é uma garota de cabelos pretos, ela está andando por ali bem suspeita mesmo. Inclusive uma instrutora de repente aborda a garota e pergunta se ela sabe sobre uma pessoa misteriosa andando por aí. E essa garota então se pergunta por que a professora não notou de uma vez por todas que era ela a pessoa que estava andando por ali. E vocês sabem quem é essa garota andando por aí às espreitas pela escola? É ninguém menos do que o nosso protagonista, o próprio Lux. E calma que eu vou explicar pra
pra vocês. Ele tava de boa no dormitório com as garotas enquanto ele conheceu uma menina chamada Cheris. E a Cheris então falou da possibilidade do Ragnarok ser real e que precisava ser investigada. E o Lux ouve aquilo mó chateadão, porque ele tinha acabado de salvar a escola do Basterides e agora já tinha outro problema pra ele. E bom, a Cheris então informou que tinha uma garota na academia chamada Celestia, que ela estava prestes a retornar da capital para a academia e que ela era forte o suficiente para enfrentar o Ragnarok. E além de muito forte, a Celestia também era filha de um dos 4 grandes nobres. Então, de acordo com a Cheris, essa garota poderia estar em risco, então ela precisava ser protegida e a pessoa mais forte que tinha era ninguém menos do que o Lux. Só que para ficar na mesma área que a Celestia, a Cheris fez o Lux se vestir de garota, porque os boatos diziam que a Celestia não era muito fã de garotos e que ela ficava brava perto deles. E esse é o plot twist do porquê que ele está desse jeito agora. E enquanto o Lux, versão garoto, está andando pela escola, ele de repente ouve os barulhos de um arbusto. Ele vai checar o que é. Quando ele chega lá, ele encontra uma garota loira chamada Celestia que está falando sozinha com um gato. Tá, na verdade ela tá falando com um gato e não sozinha, eu não vou julgar aqui porque eu converso muito com a minha cachorra. E bem nessa hora aparece um cara misterioso mascarado atrás do Lux e ele aponta uma adaga para ele. E a gente percebe então que a instrutora na verdade estava falando desse cara, que era o que tava andando pelos corredores e não do Lux. E o Lux achando que era o tempo todo ele, o cara estranho andando por aí. E por mais poderoso que o Lux seja, ele foi pego desprevenido, então ele não tem muita defesa nesse momento. Só que veja só, ele acaba sendo salvo pela Celeste, a garota que odeia garotos. Então fez sentido no final ele estar vestido de garoto, senão ele não teria sido salvo. E assim, ela salvou ele jogando um tipo de bomba de fumaça ali. Porém, o mascarado se aproveitou desse momento para atacar a sua adaga contra ela. O Lux felizmente conseguiu captar qual era a intenção do cara e conseguiu agir antes que ele acertasse a garota. Porém, a adaga dele acabou acertando no braço do Lux, machucando ele. Mas ficou tudo bem com a Celestia, que era o que importava. E então realmente também tinha alguém atrás da Celestia de fato. A Cher estava certa em tudo que ela falou, veja só. Depois de ver a sua heroína ferida, a Celestia então levou a Lux para a enfermaria. Chegando lá, ela pediu para tratar a garota e pediu para que ela retirasse a roupa para que ela pudesse fazer algum curativo. Porém, o Lux, não querendo estragar o seu disfarce, não tirou as roupas e ficou daquele jeito mesmo. E isso foi algo que a Celestia já acabou estranhando um pouco também. Mas o mais estranho vem mais tarde naquele mesmo dia, quando a gente vê que o Basterides está preso e que de repente ele recebeu uma visita na cadeia. Um homem misterioso utilizando uma capa apareceu ali para conversar com ele. E o Basterides fica todo animado pensando que ele vai ser salvo por esse homem. Porém, o homem apenas coloca o seu dedo indicador no peito do Basterides e de repente o Basterides se transforma em alguma criatura bizarra. E eu falo isso literalmente, ele perde a sua forma e se transforma em outra coisa. Depois disso, o encapuzado toca sua flauta e vários monstros começam a surgir em volta do lugar onde eles estão. Na manhã seguinte, então, o Lux acorda normalmente. E aí ele vai dar uma passada no escritório da diretora e quando ele chega lá, ele vê que ali está discutindo com a Celestia. E elas estão justamente discutindo por que um aluno estaria presente ali, sendo que aquela escola era apenas para garotas. Então a gente já começa a ver aqui porque a Celestia tem fama de odiar garotos mesmo. E o Lux, ouvindo isso, fala que é importante ele estar ali para defender a escola do Ragnarok. E a Celestia fala para ele nem se preocupar sobre isso porque ela consegue dar conta disso sozinha. Porém, o Lux garante para ela que isso não é verdade, que ela está subestimando o Ragnarok. E enquanto os dois estão ali discutindo, de repente a diretora interrompe. E ela diz que o melhor jeito dos dois resolverem aquele impasse era com um duelo. E esse duelo deveria ser marcado então em 3 dias a partir dali. E a gente já sabe que o Lux não gosta de lutar contra garotas e ele também não é um grande fã de duelos sem motivo nenhum. Mas dessa vez ele entende que isso seja importante para que ele possa defender a Crucifer e as outras garotas que ele realmente se importa. E o engraçado é que durante esses 3 dias até a batalha a gente percebe que a Celestia não gosta nem um pouquinho do Lux, porém por outro lado ela adora quando o Lux está vestido de menina e ela não sabe que é ele. E ela inclusive parece gostar demais de estar perto do Lux quando ele está vestido de menina, chamando até mesmo a Lux para almoçar, marcando um encontro com ela pro dia seguinte, coisa e tal. Uma simpatia daquelas que vocês precisam ver, de verdade. E no intervalo entre esses dias até o duelo a gente tem uma passagem importante na capital imperial, quando a gente vê um soldado careca informando que eles não conseguiram rastrear o Ragnarok ainda. Eles apenas encontraram um ovo, isso indicava que ele havia sido chocado. O monstro final, o que traria a destruição maior de todas, havia despertado. Pois é, parece que as coisas estão prestes a ficar cada vez mais tensas com Ragnarok. E numa bela tarde chega finalmente o dia do duelo entre a Celestia e o Lux. Os dois já estão utilizando seu exoesqueletos e estão começando a batalha. Enquanto isso a gente vê que paralelamente o homem misterioso de óculos está andando por ali que nem um babaca, correndo como se ele fosse algum tipo de ninja problemático, quando de repente ele é abordado por 2 alunas, que dizem que já sabem quem é aquele cara que estava andando por ali tentando ficar perto da Celestia. E veja só o plot twist, a gente descobre que esse cara misterioso de óculos na verdade não é um cara misterioso de óculos. Ele na verdade é uma garota bem bonita chamada Senia. Pois é, esse anime está cada vez mais me deixando confuso quanto a mim mesmo. E a Senia então revela que ela está compactuando para destruir
construir o novo império, e que ela tem a tarefa de eliminar o máximo de pessoas possível para facilitar esse objetivo. E bem nessa hora a gente ouve a mesma flauta misteriosa de sempre tocando novamente. E agora a cena corta e voltamos para a batalha do Lux contra a Celestia. E a Celestia é realmente muito poderosa, o Lux não está conseguindo derrotá-la, mas ela também não está conseguindo derrotá-lo, os dois estão páreo a páreo na luta. A Celestia tem bastante truques, consegue utilizar portais para desviar de ataques e é bem poderosa. A batalha entre eles estava bastante épica, mas de repente ela foi interrompida porque tentáculos surgiram do meio do chão. Eles destruíram tudo e começaram a causar o maior terror, então a área começou a ser evacuada. E enquanto isso está acontecendo, a Airi para por um instante e começa a se perguntar onde estava a Fifi. E bom, a gente vê que a Fifi está cambaleando sozinha pela floresta em um péssimo estado, quando ela felizmente é encontrada pela diretora, que parece a irmã dela. A diretora então garante que nunca vai deixar que nada aconteça com a Fifi. A cena corta novamente pra gente voltar para a batalha da Celestia contra o monstro demoníaco de tentáculos que tinha surgido. E ela está desferindo diversos ataques e ela é realmente muito habilidosa. E ela acredita que aquele monstro está ali por culpa dela, então ela quer destruí-lo sozinha. E com seus poderes ela até consegue fazer o monstro recuar e parece por um momento que ela conseguiu derrotá-lo. Porém, o homem de capa que sempre está tocando a flauta apareceu ali misteriosamente. E quando ele toca a flauta novamente, a criatura de certa forma se reanima e volta para o combate. Ao ver aquela cena rapidamente, o Lux encara o misterioso e se pergunta se ele seria o seu irmão. Porém, bem nessa hora, antes que ele possa fazer qualquer coisa, a Sene aparece no meio do combate. Ela está agora utilizando o seu exoesqueleto também e está confrontando a Celestia. Quando a Celestia vê a Sene atacando ela, ela percebe que tinha sido enganada. Isso a deixa bem chateada e ela acaba sendo protegida no final pelo próprio Lux, lembrando que ela sempre o desprezou apenas por ser um garoto. E bom, nesse momento então o Lux salva a Celestia e coloca ela no chão em segurança. E ela então se desculpa por ter pegado tanto no pé dele anteriormente, mas ele diz pra ela ficar tranquila, e quando ela vê a espada negra que ele estava carregando, ela percebe que já tinha visto aquela lâmina antes. E o Lux então revela que ele estava sempre disfarçado de garoto e que eles já eram amigos. E ela se sente uma boba por isso, mas ele pede desculpas e então volta para o combate. Porém, quando o Lux chega voando até a criatura, a Senia diz que ela já está muito mais poderosa agora, e que não tem maneira do Lux conseguir vencer aquele monstro sozinho. Só que eu acho que a Senia se esqueceu que o Lux na verdade é o protagonista da história e ele ainda tem cabelos brancos. Então, em termos de poder, nada é impossível pra esse cara. Ele começa a concentrar toda a sua força, e em uma incrível velocidade ele começa a disparar diversos cortes com seu exoesqueleto, fatiando os tentáculos em diversas partes diferentes. E o que a Senia garantiu ser impossível, então o protagonista conseguiu. Ele acertou um golpe fatal com a sua magia e conseguiu derrotar aquela criatura monstruosa. Porém, quando ele fez isso, acabou dropando de dentro da criatura uma bola de cristal misteriosa. E bem nessa hora a Senia foi e pegou essa bola, e ela então entregou para o garoto de cabelos brancos que o Lux achava que era o irmão dele até então. Só que nessa hora o misterioso então tira o seu capuz e a gente vê pela primeira vez o rosto dele. Ele também tem cabelos brancos como o Lux e cada um dos seus olhos é de uma cor diferente. Porém, o nome dele é Raiz e ele não é o irmão mais velho do Lux. Mas o mais bizarro é que o Raiz garante que o Lux sabe quem ele é e que eles já se viram antes. E o Lux recebe aquela informação totalmente confuso porque ele não consegue se lembrar. Mas bom, tudo que o Raiz e a Senia queriam mesmo era aquela bola que já tinha dropado do monstro, então depois disso eles foram embora. E mais tarde naquela noite o Lux tentou se lembrar de todas as formas se ele conhecia o Raiz mesmo. Porém, apesar de achá-lo realmente bem familiar, ele não conseguia se lembrar da onde ele conhecia ele. E o coitadinho do Lux ali nem imaginava, mas as coisas estavam ainda prestes a piorar. O Ragnarok ainda estava por vir, o pai da Celeste ainda seria um problema e tinha muita coisa ainda pra acontecer. Só que tudo isso que tem pra acontecer eu vou deixar pra segunda parte desse recap aqui. Primeiro eu quero saber agora se vocês gostaram dessa primeira parte. E pô, comentem aqui se vocês querem uma parte 2 desse anime, porque eu posso trazer pra vocês sem problema nenhum. Eu só quero mesmo saber se vocês gostaram do recap, porque ele dá maior trabalho pra mim, pro Matheus, pra todo mundo. E pô, comentem aqui pra gente também se vocês querem que a gente traga outro tipo de recap aqui no canal. Quem sabe de algum outro gênero de anime, quem sabe, sei lá, um Slice of Life, alguma coisa do tipo. Eu assisto anime de todos os tipos, então pra mim vai ser só mais alguma coisa pra fazer. Mas e aí, o que vocês acharam do Lux? Ele é realmente um protagonista bem badass, de cabelo branco, ainda tem um ar, e o cara é muito protagonista, né? Eu costumo dizer que ele é o tipo de cara que ele é protagonista até mesmo entre os protagonistas, sabe? A vida dele é de dar inveja, o cara foi pra uma academia de magia só de garotas, e ele ainda tem cabelo branco e é overpower, o cara é muito roubado várias e várias vezes. De verdade, eu tô animado pra trazer uma parte 2 desse anime, então deixa aí nos comentários se vocês querem mesmo, vai. E se você assistiu até aqui, vamos fazer uma brincadeira nova. Você sabe que a primeira palavra foi Hokage. A segunda palavra agora vai ser bem aleatória, melancia. Se você assistiu até aqui, pra eu saber que você assistiu e eu te dar um like, deixa aí algum comentário aleatório falando alguma coisa de melancia. Eu vou estar vendo todos os comentários desse vídeo na primeira semana pra ver quem comentou melancia e vou estar deixando o coração em todos eles. E eu realmente gosto de pensar em como esses comentários sem sentido fazem a galera
galera que chega aleatoriamente no vídeo ficar sem entender nada. Sei lá, é o tipo de coisa que eu me divirto pensando sozinho. Mas enfim, esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido, obrigado por serem otakus incríveis, obrigado por estarem sempre comigo e até o próximo vídeo que eu prometo sairá muito em breve.